E então achamos um fundo no Ibovespa, pelo menos é o que o pessoal anda falando por aí, né? Que tem um fundo eminente no Ibovespa aí nessa região que ele se encontra, e estamos diante de um fundo para quem sabe subir mais e mais longe agora, fazer uma pernada um pouco maior? Não sei, isso é uma coisa que a gente só vai saber mais para adiante. O dólar, será que agora cai? Será que firma por ali? Depois de uma semana conturbada, uma semana com protestos tanto de um lado quanto de um outro, muito ruído, muita briga, e depois todo mundo vira amigo de novo na questão da nossa política interna aqui, né? Como é que essa semana vai se comportar? Como é que vão ser as coisas agora nessa semana? O milho, né, que chegou a romper a região ali dos 93, será que vai ganhar força? Vai testar o 100 de novo? Vai testar o topo histórico? O que que o milho tem a nos dizer? O boi também subindo um pouquinho, negociando acima dos R$ 300. Café caindo, soja também segue caindo, para variar, acho que não vai me dar entrada mesmo, mas tudo certo. Vamos ver o que aconteceu hoje, segunda-feira, e o que podemos esperar para essa semana em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Agora são 17 horas 41 minutos e vamos mais uma vez falar de milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro como um todo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Use os comentários aqui embaixo, envie suas dúvidas, suas sugestões, é muito importante, faz com que o canal cresça, faz com que o conteúdo seja distribuído por aí. Isso também ajuda, né, cada vez mais a criar mais conteúdo, a desenvolver coisa nova, assim como o Zigo, tudo para ajudar vocês. Beleza? Então se inscreve, curte, comenta, compartilha. O engajamento é o que gera valor, é o que gera conteúdo, é o que faz com que esses vídeos sejam criados, o que faz com que tudo aconteça aqui, certo? E entrem lá no grupo do Telegram, escaneando o QR Code que está em cima ou clicando aqui embaixo no primeiro link, entra lá no grupo do Telegram, porque lá surgem oportunidades, a gente conversa durante o pregão, o grupo é 100% gratuito, liberado, não tem que deixar nome, e-mail, telefone para receber spam, nada. É só clicar no link aqui embaixo ou escanear o QR Code, entra lá no grupo do Telegram, vai ser muito bom, muito bacana, tenho certeza que não vai se arrepender. Lá a gente fala de mercado o tempo todo, tem gente, né, do mercado físico, tem gente que é só especulador aqui na bolsa, que fica só em escritório especulando, né? E aí tem pessoal que está começando, pessoal que já está mais tempo no mercado, né? E tem gente que opera ações, opções, faz day trade, swing trade, tem de tudo lá. Então entrem lá no grupo, eu tenho certeza que não vão se arrepender. O pessoal respeita, todo mundo fala, né, só sobre mercado, é 100% liberado e é muito bacana, certo? Vamos falar de mercado? Vamos parar de enrolar? Então vamos. Deixa eu mudar minha tela aqui e vamos lá, né? Começando com o Bovespa subindo hoje 1,85, o dólar caindo 0,71, o milho, né? O contrato X do milho subindo 0,90, tá aqui, até o after ele tá rolando agora em 93,59 nesse exato momento. O boi subindo 0,65, café caindo 0,53, o ouro também caindo um pouquinho 0,47, a soja 0,18 de queda. A Vale, olha como a Vale anda fraca, né? Bovespa subindo quase 2% e chegou a subir mais de 2%, né? Em boa parte do dia, a Vale caindo 0,05, chegou a cair mais, voltou um pouquinho, mas tá fraca mesmo a Vale. Né, nós tivemos aqui o DI Futuro caindo 0,49, olha a Petro com 3,51 de alta, B3 subindo forte também, BBSE aqui também subindo forte. Lá fora, deixa eu puxar aqui o TradingView, lá fora nós temos o que? O SPI subindo 0,26, Dow Jones 0,75, a Nasdaq 0,07 de queda, né? Semana passada, sexta-feira, fecharam em queda, aí aqui Bovespa e IWZ subindo, as bolsas do resto do mundo também subindo, né? Nós temos aqui as bolsas da Europa e as bolsas da Ásia que subiram, dólar index fechando em queda, amanheceu o dia em alta, fechando em queda aqui, os títulos americanos também caindo um pouco aqui, né, de juros. Vamos dar uma olhada aqui nas commodities, as commodities estão aqui embaixo, petróleo WTI subindo 1,42, isso influencia diretamente no preço, né, das petrolíferas, Petrobras é uma delas. Então nós tivemos o milho lá fora caindo 0,82, a soja com 0,14 de queda,
né? Nós tivemos também o café. Opa, cliquei aqui. O que eu abri lá? Abri o DXY. Vamos voltar para cá. Cadê? Deixar o milho aqui. O milho caindo 0,82, a soja com 0,14 de queda, o café com 0,66 de queda, o algodão 0,74 caindo, o cacau subindo 1,31, a madeira no 0 a 0, fazia tempo que ela não ficava parada, no 0 a 0, 0,02 de queda, mas geralmente sobe muito ou cai muito, boi caindo um pouquinho, 0,93, cobre 1,86 de queda, o minério aqui operando num campo misto, então nós temos a BHP com 0,56 de alta, a Anglo América também subindo 0,7, a Rio Tinto caindo, a Vale aqui no 0,33, né? Aqui no Brasil a Vale está caindo, né? ExxonMobil aqui, né? Petróleo, Petrobras subindo 3,7 e a ExxonMobil 2,5. Então dá para ver claramente aqui o minério, né? O minério China, os 62% também caindo. Então a gente vê claramente que o minério está fraco e obviamente as mineradoras estão fracas. E aí eu fiz aquela operação comprando puts de Vale, né, fazendo uma operação bem direcional para baixo, acreditando que nos próximos meses, não é uma coisa que vai acontecer amanhã ou depois, mas eu imagino que Vale nos próximos meses vai continuar andando devagarinho, caindo devagarinho, mas não porque a empresa é ruim, sim porque a commodity atrelada a ela, né, melhor, que ela é atrelada, né, é o minério por enquanto ainda continua fraco, né, questões da China e tudo mais lá. Então por isso eu estou um pouco mais vendido em Vale e comprado em um monte de outras coisas. E aí vamos falar aqui que eu estou comprado. Vou começar aqui pelo milho, por exemplo, eu estou vendido. Eu estou vendido bem aqui nesse ponto, aqui está uma conta na conta demo, mas eu estou vendido lá na conta real, já mostrei para o pessoal lá. Estou vendido no milho em 93, o meu stop era ali na região dos 93,70, né? Obviamente que ele bateu lá, mas bateu no after, e aí no after eu não vou considerar stop porque não tem volume nenhum. Se amanhã o mercado abrir negociando lá para cima, bem provável que eu esteja estopado lá. Se não, sigo vendido. Por que eu sigo vendido? Porque eu vendi milho aqui atrás, nessa média móvel de 8 aqui. Ela está lateral agora, não está muito bacana, deveria ter continuado o movimento mais rápido, não continuou. Hoje foi um dia, né, que, para o meu caso, que eu estou vendido, hoje foi um dia que não me agradou nem um pouco. O formato do candle que fez aqui não me agradou nem um pouco. Que foi o que? Ele abriu o dia, começou a cair, voltou tudo e fechou um candle com um pavio gigantesco para baixo. Na máxima, né, e o after negociou lá em cima. Isso aqui é um sinal de muita força, ou seja, é muito provável que amanhã o milho rompa aqui e eu seja estopado. A chance de eu ser estopado é muito grande a partir do momento que a partir desse candle que ele fechou aqui. Pode ser que não seja? Pode. Pode ser que ele vá lá em cima e volte? Pode. Deixa eu mudar essa. Isso aqui, ó. Eu tinha vendido aqui nessa média móvel. Né? Então pode ser que o milho volte aqui e venha aqui embaixo, sim, mas a probabilidade, só pelo candle que ele formou, que ele rompeu o fundo aqui, foi lá embaixo, testou esse fundo aqui e voltou tudo, isso aqui pode fazer com que ele tenha um movimento um pouco mais alto amanhã. Mas detalhe, né, que todo esse paviozão aqui não ocorreu hoje. Esse paviozão aqui é o after de sexta-feira, que está aqui, ó, esse pavio aqui. Então, para quem não sabe como funciona o aftermarket, está aqui agora bem explicado. O candle que está rolando agora aqui no milho, por exemplo, das 17 horas até lá às 18, né, perto das 18, ele conta para o dia seguinte. Então, pode ver que hoje ó, ele abriu aqui nos 92,50 mais ou menos, né? E subiu aqui um pouco, 1,40 de alta, chegou na verdade subiu até aqui, 0,90 de alta, né? Que é o que está contando lá, 0,90, cadê o CCMX, 0,90 de alta. Só que se a gente olhar pelo pavio, e eu posso botar lá no gráfico diário, no pavio a gente chega aqui e olha, opa, mas ele subiu de fundo a topo 2,26%. Mas a gente olha aqui de fundo a topo, não tem tudo isso, né? Então, só tem daqui até lá, 0,90. Por quê? Porque o candle do after é contabilizado no dia seguinte, tá? Então, tome muito cuidado com isso, porque às vezes, se eu fizer... Quando que isso pode gerar um problema? Um day trade.
Se eu fizer um day trade, comprar milho às 9 horas da manhã de hoje, né, dia 13 de setembro, segunda-feira, e vou encerrar o milho às 5 horas da tarde, porque ele abriu no after, fui estopado, né, foi lá nos 93,70, vou ser estopado, encerro lá. Na verdade, eu não encerrei a operação no day trade, eu encerrei a operação no swing trade, tá? E não no day trade, porque o day trade ele é encerrado a hora que encerra o pregão normal ali, que é às 16 horas e 20 minutos. Né? E a mesma coisa se eu abrir uma operação agora às 17 e pouco, ele vai contabilizar para outro dia também. Então, isso é uma coisa que tem que ficar de olho. E o after também sempre tem bem menos volume. Foi por esse motivo que eu não quis encerrar, né, e ser estopado agora no after. Salvo alguns casos, eu não considero muita coisa no after. Beleza? Tanto é que, por exemplo, aqui, ó, sexta-feira, né, o after empurrou tudo para baixo e depois voltou, amanheceu o dia subindo. Então vamos ver amanhã. Mas, como eu falei, pelo movimento aqui é bem provável que eu esteja estopado, próximo alvo do milho lá nos 94,30, na média móvel de 20. Se ganhar força lá nos 95,60, 95,70 aqui, na verdade, né, 67 aqui, que é esse fundo aqui, ó, que aí ele tem uma relevância um pouco maior. Então pode ser que ele suba até lá e vá embora. Está até se formando uma espécie de um fundinho aqui bacana, bonito, né, com uma tendênciazinha leve de alta. Vamos ver se o milho vai ganhar força, vai me estopar. Né? Se me estopar aqui, provavelmente eu não vou comprar ainda. Vou deixar talvez para tentar vender aqui nessa média móvel de 20 ou quem sabe vender aqui nos 95,67 para ver se ele cai mais um pouco. Por que eu faço esse tipo de coisa? Por que eu não saio comprando fundo até não poder mais? Porque eu gosto muito de enxergar como é que está o movimento do mercado. Se eu olho para trás, teve um volume gigantesco de venda aqui, ele caiu bastante, está caindo, as médias estão tudo para baixo. O gráfico semanal também está caindo, está operando abaixo das médias. Né? Hoje mesmo está fechando ali ó, com a média na testa, a média móvel de 8 do semanal na testa. Por que eu vou sair comprando? Eu acho que ainda não é ponto de compra aqui, então é meio arriscado. Dá para comprar? Dá. Se subir até 100, 110 eu vou ganhar muito mais, porque eu vou ter comprado mais barato, com certeza, mas é um risco, né? Um risco maior de que se esse pessoal quer resolver descarregar a ladeira abaixo aqui, empurra tudo isso aqui para baixo fácil e eu vou ser estopado muito mais fácil. Então por isso que eu prefiro operar a favor do que o movimento está mostrando, né? E é aquela história. Sempre numa boa tendência, existem muitos sinais de reversões muito bonitos. E aí é que pega muita gente. Por isso que as primeiras tentativas de reversões sempre falham. Né? Ou pelo menos considerem que acima de 80%, eu não sei o número exato, mas 90% das vezes vai falhar. Certo? Então por hora, sigo vendido no milho, né? Vou esperar o after de amanhã vou esperar o pregão de amanhã para ver o que vai acontecer. E por enquanto estou vendido no milho aqui, mas o movimento de hoje foi muito forte. Eu vi que tem gente comprado também. Não é uma má operação, não. É um pouco arriscado, né? Se controlar ali bem o gerenciamento de risco, é bacana, porque está comprando um fundo, né? Beleza? Vamos adiante aqui. Boi, BGI, V21. O BGI no diário, ó, tá aqui tocando na média móvel de 8, então depois de fazer toda aquela bagunça de foi lá nos 290, voltou, tem vaca louca, não tem vaca louca, a vaca louca não é relevante para nada, então a especulação no mercado bateu e voltou, garanto que tirou dinheiro de muita gente aí ele foi lá em cima, voltou de novo e agora tá aqui, tá calmando. É isso, essa é a parte boa. O que eu falei semana passada? Aqui eu não ia fazer nada, eu ia esperar o mercado se acalmar, e aí quando o mercado se acalmasse, eu ia voltar a olhar o boi. Então nem olhando o boi eu não estava mais, só olhava ali o que aparecia no cantinho da tela para eu saber ali se tinha subido ou caído, e o quanto que subiu e quanto que caiu, só. Nem estava muito de olho no boi para não correr o risco de ter uma vontade de operar. Deixa eu botar nos 60 minutos para ver mais claro. Ó, o boi está aqui ainda meio enrolado, né? Está fazendo um movimento querendo subir um pouco aqui nos 304. Está um pouco enrolado ainda, mas é aquela história. No gráfico semanal, as médias estão bem para baixo, está operando bem longe das médias. Pode chegar até os 310 e subir. Beleza. No gráfico diário,
308 tem uma média, está fechando com uma média na testa aqui. Chegou a tentar romper e não conseguiu. Aqui ele fez um fechou fora, fechou dentro, aqui foi lá e voltou. Isso aqui não é um bom sinal, mas aqui tá beleza. E aí, num 60 minutos, ele rompeu as médias para cima, já está virando as médias para cima aqui, está um pouquinho mais alto. Então, se eu fosse fazer uma operação no boi, primeiro que eu não estou muito afim de fazer. Se eu fosse fazer uma operação no boi, poderia ser uma compra. Porém, vou puxar isso aqui mais para cá, está muito longe. Porém, para eu comprar boi, tem uma questão aqui. Eu tenho pontos de resistência muito forte aqui, nessa média e nesse fundo aqui. Mais adiante aqui, nesses 312, que foi uma resistência aqui um tempo atrás, né, bem forte, que caiu tudo isso aqui, voltou, ficou meses aqui em cima e depois caiu. Né? Então, aqui também aqui atrás, ó, antes de toda aquela alta. Então, para eu comprar boi aqui, eu teria que ter quantos pontos de stop? Se eu vou botar nesse fundo aqui, por exemplo, eu teria que ter 8,5, 9 pontos de stop. Então eu teria que dar uns 18 pontos para cima aqui. 18 pontos para cima é complicado. 18 pontos para cima eu estou lá nos 324, 325, 320 e poucos. É difícil, né? Então esse que é o complicado. O tamanho dos candles do boi aqui está grande ainda. Então eu teria que botar num gráfico de 60. É operar boi nos 60 minutos é mais difícil ainda, né? Porque ele dá umas pauladas fortes. E aí complica. Eu teria que tentar botar um stop curto. Mesmo assim, por exemplo, se eu comprar hoje ou amanhã rompendo esse topinho aqui, eu botaria um stop aqui embaixo. É um stop de 2 pontos, mas a chance de ele vir testar esse fundo aqui é muito grande. Então ainda, no meu ponto de vista, pelo volume financeiro que o boi movimenta e pelo tamanho dos stops e o quanto ele anda, né, o spread que ele faz durante o dia, eu prefiro ainda ficar de fora do boi. Pode ser que vá lá nos 310 no gráfico semanal, como eu falei, mas por enquanto eu prefiro ficar de fora do boi. Lembrando que ele está fazendo um fundo duplo aqui, ó. Fundo, voltou um fundo duplo. Inclusive se romper, bem, tá bonito para comprar até aqui. Mas está bem com as médias para baixo, está tudo abaixo das médias. Tem que entender o seguinte, comprar fundo duplo, comprar ou vender topo duplo, a gente está tentando adivinhar acertar o olho do mosquito, né? Que é tentar adivinhar fundo ou adivinhar topo, que é a coisa mais difícil que existe. E que no longo prazo muitas vezes não funciona. Então é muito melhor esperar mais um pouco. E aí, se o boi subir até 350, a gente pegar 10 pontos ali, show de bola, com um risco menor do que pegar os mesmos 10 pontos agora, ou quem sabe 15 pontos, mas com um risco de 20. Aí não vale a pena, não compensa, né? Pelo menos no longo prazo, não. Beleza? Então, por hora, sigo de fora do boi. O café está vindo aqui testar essa região aqui de baixo dos 218, né? Já perdeu aqui os 324, tocou ali. Deixa eu ver aqui se ele está fazendo alguma coisa no pós. Está aqui nos 224, está segurando ali. Mas, ó, no gráfico diário, o café vem caindo, as médias estão quase cruzando para baixo, né? É bem provável que ele venha aqui nessa região dos 218, tá? Voltando para dentro desse canalzinho aqui, tá? Então aqui seria um próximo ponto para a gente observar e depois um possível ponto seria essa região aqui de baixo dos 212, 213 aqui mais ou menos, que é uns 5 pontos aqui para baixo. Seriam essas as regiões. No gráfico semanal, vamos dar uma olhada. Ele está bem em cima da média, né? Então aqui é um ponto que tem que ter muito cuidado. Se eu não me engano, eu recebi uma notificação no celular. Eu não sei se foi lá no grupo, se alguém enviou, né, encaminhou de algum analista ou se alguém estava falando de call de venda no café do ICFZ. O ICFZ é a mesma coisa que o ICF FUT, né? Porque é o contrato vigente. Tem que ter muito cuidado em vender café nesse ponto aqui, né? Porque eu não venderia. Por mais que, ok, foi lá em cima, voltou, fez todo esse movimento, isso aqui é uma barra de sinal? Mas está bem em cima dessa média móvel semanal aqui. Para vender café aqui é perigoso. E ele vem respeitando essa média um bom tempo, fura ela, mas às vezes volta. Então teria que ter um cuidado grande aqui. Eu acho mais fácil não vender agora, ficar de fora e tentar comprar aqui, ó.
dos 216, 217, nessa região aqui entre os 218 e 212 aqui, nessa região tentar comprar para ver se ele dá um certo repique ali. Só que, claro, se ele fizer isso, a média está onde? 222. Se ele fizer isso, ele vai estar fechando, né, aqui, ó, abaixo, mais ou menos aqui assim, abaixo da média móvel do semanal aqui na média móvel de 8. E aí pode acionar a venda, só que ele vai estar testando esse fundo aqui, ó, no semanal também, né? Então é isso que eu acho mais interessante, ó. Eu nessas horas eu não vou querer vender uma média móvel num café que é um ativo caro pra caramba, extremamente volátil. Daqui a pouco entra player grande aqui batendo o café para cima porque tem uma média ali, só para ir lá nos 230, e aí eu não aguento tomar a garantia até lá, e aí pulo fora. E aí tomo stop. Um dia depois ele cai aqui nos 200. Então tem que tomar muito cuidado para vender café naquele ponto lá. No gráfico diário parece bonito, mas ainda assim eu tentaria vender mais alto, se fosse para vender, e se fosse para comprar, eu espero aqui embaixo. Também não vou comprar aqui, porque do jeito que está, é bem provável que venha aqui. É o famoso imã, né? Quando tivesse um imã ali embaixo, um magneto puxando ele para baixo, assim quando tem um imã, quando ele está próximo de um topo histórico, geralmente tem um imã lá naquele topo que puxa ele para cima também. Então tem que tomar muito cuidado e não ficar querendo operar nesse meio do caminho, e aí fazer com que ele vá, com que seja estopado. Eu até tinha traçado uma linhazinha de tendência aqui semana passada, uma espécie de um canalzinho aqui, ó, e ele está bem em cima dessa linha de tendência. Então aqui poderia dar um ponto de compra, como eu falei, para um repiquezinho um pouco mais alto. Só que a chance de ele vir aqui embaixo também é grande. Então, né, eu vender café no ponto que ele está, eu não vendo. Se fosse obrigado a fazer uma boleta hoje, eu compraria. Pelo gráfico semanal, eu compraria. O gráfico diário está um pouquinho longe das médias, ele poderia subir até os 228. 4 pontos, com um stop bem curtinho. Seria isso. Só que stop bem curtinho no café é pedir para ser estopado. Seria essa. O stop ideal seria aqui embaixo. Certo? A soja, que não quer deixar que eu venda ela, está tentando subir um pouquinho. E eu tomara que vá, porque ela encontrou aqui, né, o fundo, que é aquele outro, que é aquele fundo que já vem há tempos aqui, né, na região dos 27 e pouco aqui. Está querendo subir, se romper essa média, pode vir testar essa média mais acima, testar essa região aqui do meio dessa lateralidade, né, que dá no meio desse canal. Pode ver que a média está praticamente no meio, se não bem no meio. Então pode vir testar aquela região lá nos 28,70. Se chegar lá nos 29 alto, aqui nesse topo aqui, ó, 29,40, mais ou menos por aqui, pode ser que fique interessante ele chegar até aqui em cima. E aí é bem provável que, se chegar até essa região mais aqui de cima, eu vá esperar por um ponto e de repente, não estou prometendo nada, mas de repente até venda soja. Eu acho que tá bacana a soja para venda, mas eu quero vender alto. Eu não quero vender soja em fundo, não. Eu quero vender soja alta. Deixa eu ver como é que tá a soja lá fora. Hoje caiu lá fora também, obviamente, mas lá tá a mesma coisa, né? Óbvio, porque um é o espelho do outro, mas tá. É que eu gosto de olhar lá porque eu olho o contrato futuro inteiro. Eu olho o SJ Flut aqui de um jeito diferente. Lá tá bacana. Enfim, vamos adiante aqui. Então a soja, por enquanto, tô de fora, né? Aqui é um fundo. Não recomendo vender ali, por mais que ache que ela possa cair mais, mas não estou a fim de vender naquela região. Também não quero comprar soja pelos motivos que eu já falei 50 vezes, que o gráfico semanal está empurrando para baixo, o gráfico diário está empurrando para baixo. Por mais que no diário esteja próximo do fundo, por mais que no semanal tenha feito um candlezinho pequenininho, mas foi um candle aqui embaixo, não teve força nenhuma, pode ver que nem o pavio ele chegou perto da média, então ele não teve força de subir. Por mais que seja um movimento aqui mais próximo de um fundo do que de um topo ou do meio do canal, que indicaria uma certa compra, eu não acho que a soja tenha força para subir e subir tanto. Então por isso que eu prefiro ficar de fora e esperar para vender mesmo. Beleza? O dólar eu fiz uma manobra extremamente arriscada, que foi o quê? Ficar posicionado de sexta para hoje,
Ainda estou posicionado. De sexta para hoje, né? Em pleno ruído, política e Bolsonaro e mais ministros do STF e tudo mais lá, e manifestações, eu fiquei posicionado no dólar. Tô vendido em dólar e eu vendi o dólar naquele ponto que eu falei lá, que eu mandei lá no grupo, o que que eu fiz aqui? O dólar caiu, né? Ele tinha subido aqui, depois caiu. Quando ele caiu aqui, na sexta-feira ele já abriu aqui embaixo nesse gapzão aqui. Tá? Aí eu coloquei no gráfico semanal, né? Ele tinha feito aqui um movimento aqui de beleza, tentou romper, voltou para baixo da média, foi lá em cima. Essa semana passada estava fechando meio esquisito ali. Na verdade, ele já estava bem aqui embaixo, não estava nem perto das médias, ele subiu um pouco, porque na sexta-feira, né, ele recuperou. E aí na sexta-feira o que que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu fiz um trade que eu já falei um monte de vezes aqui, que eu fui lá, peguei aqui de topo a fundo desse candle verde, que era o candle, desculpa, do candle vermelho aqui, ó, desse candle vermelho, que era o candle anterior, né, que parece um padrão de reversão de duas barras, porque ele foi bem em cima um do outro, tá mais ou menos, não ficou exatamente igual, mas tá ali. E aí eu botei uma boleta de venda no dólar nos 50%. Olha onde é que está os 50%. 5,28,2 ali, ó. 5.282. Eu vendi em 5,27 e pouco. Eu vendi um ponto e pouco abaixo daquilo lá. Né? Ou melhor, 10 pontos abaixo. Então foi 10 pontos abaixo do topo do dia, mais ou menos, que eu vendi dólar. O topo do dia foi aqui, eu vendi 10 pontos abaixo, eu vendi mais ou menos aqui, deu 5,27 e pouco. É que tá na outra plataforma, não tá aqui, se eu abrir vai travar tudo. Mas foi isso, eu mandei um print lá no grupo, o pessoal viu. Fiz uma venda de dólar nos 50%. Por que? Deixa eu botar pro dólar futuro de novo. Por que que eu fiz isso? É porque eu estava achando que o dólar poderia vir a cair, de acordo com a minha análise, então não é uma coisa. Estava operando, né, abaixo das médias, foi lá, rompeu média para cima e tudo mais, e eu deixei uma ordenzinha de venda pescando aqui nos 50%. Eu falei, bom, se esse troço bater ali, é bem provável que tem uma resistência grande, eu vou botar uma boleta de venda ali, mas vou tentar carregar para um swing trade. O problema é que era sexta-feira, e aí sabe-se lá o que ia acontecer na segunda. Mas eu deixei e deu certo. Então hoje ele já abriu mais para baixo aqui, chegou a cair aqui embaixo, boa parte do dia subiu, né? Chegou a ficar quase que no 0 a 0 aqui, mas fechou o dia aqui em 5,23 e pouco. Então eu tô mais ou menos, né, no olhômetro aqui, até os 27 eu vou botar lá, eu devo estar ganhando lá mais ou menos uns 35, 40 pontos no dólar. Estou vendido ainda não encerrei a operação. Quando que eu pretendo sair? Provavelmente, né, quando chegar nessa região aqui de baixo, mais ou menos por aqui, ou até mesmo no fundo desse candle verde aqui. Até porque se romper esse candle verde, ele aciona a venda mais para baixo. Então aqui pode ser um ponto de briga forte. Mas reparem, é uma operação com stop bem curto, porque eu entrei aqui e botei um stop de gerenciamento de risco bem curtinho aqui atrás, né, um stop curto mesmo, e vou tentar fazer com que ele vá até lá embaixo. Então eu posso pegar aqui mais de 100 pontos no dólar e ver ir para pouco mais de 10 pontos de stop. Então isso aqui daria um 10 para 1 fácil. E obviamente que eu estou de olho também, se ele começar a enrolar e começar a querer voltar, não vou deixar, né? Então estou aqui vendido no dólar por enquanto. Vamos ver o que o dólar resolve fazer. Se ele cair e continuar, seria muito bom se ele caísse agora e fosse para R$2. Eu ficaria vendido o resto da vida, ia só rolando contrato para frente, aumentando a mão e ganhava dinheiro só com isso, não precisava fazer mais nada. Mas isso nunca acontece. Então aqui embaixo talvez eu realize a operação ou uma parte dela e sempre há a possibilidade para aumentar a mão se a coisa ficar interessante. Mas eu coloco no gráfico de 60 e vou cuidar. Se ele alinhar, né, se tirar esquecer essa região aqui, começar a continuar caindo, que nem ele vinha caindo um tempo atrás devagarinho e bonitinho para baixo, eu vou comprando, vendendo mais, sempre que fizer um topo relevante lá, pode ser que eu venda. Beleza? Por enquanto, sigo vendido no dólar. Vamos ver nessa semana
o que que o dólar vai aprontar. Eu tenho uma semana, ele está operando abaixo da média, as duas médias semanal, e eu tenho uma semana para ele cair mais ou menos uns 50 pontos para baixo. Uns 70 seria melhor ainda, mas uns 50 pontos para baixo tá bom. Beleza? E o Ibovespa, eu fiz hoje uma operação ao contrário. Resolvi comprar perto aqui da região do fundo, quando abriu o dia lá embaixo, eu resolvi comprar mini índice para fazer um swing trade também. Então, tá bonito esse movimento aqui, ele veio, fez um fundo, subiu, foi lá na média, deu aquele ruído, toda aquela esculhambação, caiu de novo e pavio para cima, pavio para baixo, bate e volta e bate e volta. A volatilidade aumentou aqui, ele está diminuindo os candles, então eu resolvi botar uma ordem de compra de índice, eu dormi comprado, tá aqui o dólar o índice. Ó. O dólar pegou o preço do ajuste, então não dá para dizer o preço de entrada por aqui, mas foi lá embaixo, lá em cima, quer dizer, o índice foi mais abaixo aqui, ó. Então o índice de lucro hoje está dando ali 450 pila, preço médio de entrada 115.600, né? Então quanto é que ele está lá? 118.600. Então estou mais ou menos 1.000 pontos no índice lá. E o milho aqui estou tomando um fumo, estou tomando um pau aqui de 490 pila nesse momento. Mas, quer dizer, no momento que atualizou aqui, eu nem sei quando é que atualizou por último aqui, mas eu posso mandar atualizar de novo aqui, vamos ver se atualiza a plataforma. Ó, piorou, tá 520 agora, tá? 520 pila, então é o que eu tô tomando lá no milho, então amanhã a gente vai ver o que que vai acontecer. Beleza? E aí, voltando para o Ibovespa aqui, o que que tem acontecido aqui no Ibovespa é o seguinte, se ele continuar subindo e ficar bacana esse movimento, imagina só um mundo ideal aonde o Ibovespa continua subindo agora aqui, tá? E aí, só das operações que eu fiz uns dias atrás, eu tenho opções de B3, que pode ser que já deu uma valorizada hoje, né? Mas que vá empurrar para cima. Eu tenho um B3 comprado próximo de um fundo, tenho BBCE comprado num preço bom também. Cash, né, que é um Melius, é um ativo que eu não sou muito fã, mas comprei na semana passada, mandei lá no grupo e ele subiu bastante também já, deu uma assustada ali. Cielo, eu fui estopado, apesar de hoje ter subido um pouco, mas Cielo começou a cair sem parar, eu comprei junto com Melius e acabei sendo estopado em Cielo, perdi uns trocos lá, achei que ia, não foi, né, mas tudo bem. Então imagina no mundo ideal, se isso aqui sobe eu estou comprado em índice, eu tenho opções de B3 lá que eu comprei há poucos dias, fora que eu já tenho, que eu estou rolando bastante tempo, mas só disso. Índice, tem isso aqui. Se o dólar enfraquece, eu estou vendido em dólar. E aí tem o milho, né, que por enquanto tá bem provável que eu vá ser estopado amanhã. E a Vale, que há poucos dias eu vendi opções de Vale, que olha que eu comentei no início do vídeo, mesmo o Ibovespa subindo, né, 2%, mais de 2% em boa parte do dia, a Vale tá fraca. Então, se a Vale continuar caindo, eu ainda vou ter a Vale com opções, né, ganhando com queda de Vale. Então, isso é o tipo de operação que eu gosto de fazer, o jeito que eu gosto de fazer, que não é ficar olhando só milho, só boi, só soja, café ou índice, dólar, não importa. A gente tem que pensar na carteira como um portfólio. Imagina como se eu tivesse um fundo aqui, né? Então eu tenho um fundo e eu não tenho salário, como muitos gestores, eu não tenho salário. Eu ganho o dinheiro que eu ganho de acordo com a performance do meu fundo. Então, se o meu fundo ganha dinheiro, eu ganho dinheiro. Se o meu fundo não ganha dinheiro, eu não ganho dinheiro. Então, eu tenho que gerir esse meu fundo, que sou eu mesmo, o cotista sou eu mesmo, de forma com que os cotistas, eu, ganhem dinheiro para que eu, gestor, também seja recompensado. Então, eu tenho que diversificar. Bom, eu estou apostando que o dólar pode cair, ao mesmo tempo que a bolsa pode subir, então o milho eu acho que pode cair, aí estou vendido em Vale, que é um motor forte do Ibovespa, né, que dificilmente o Ibovespa subiria sem ela, mas ela está fraca, então se o Ibovespa ela puxar o Ibovespa para baixo, eu ganho dinheiro com a queda da Vale, e Vale é bem representativo no Ibovespa também. Então comprei tudo esses dias,
não tá lá grandes coisas, mas naquele dia que o Bovespa afundou forte, né, que veio aqui embaixo, que o YouTube estava lá na mínima, comprei o YouTube também, aí subiu, voltou, mas agora está quase no 0 a 0 de novo. Então, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer operações sempre procurando bons ativos em bons momentos, né? Tem que ter a paciência ali para comprar em momento bom, né? Comprar índice aqui em 120 mil pontos eu não quero, mas comprar índice perto do 112, opa, fica interessante, porque se eu for estopado aqui, talvez ele venha tudo para baixo e vá lá no 107. Aí lá no 107 eu compro de novo, não tem problema. E se ele romper ali e vir para baixo, ele vai no 100 mil. Aí no 100 mil, talvez eu compre de novo. Não tem problema. Quanto mais fundo eu comprar, maior a chance de eu ganhar dinheiro numa próxima retomada. E detalhe o importante não é eu comprar aqui, se ele cair até o 107 eu vou comprar de novo, ou seja, vou aumentar, fazer um preço médio. Não, eu vou estopar aqui, deixa cair, compro. É o meu stop. Então o meu stop ele é planejado para eu tomar 3, 4, 5, 6 stops na sequência, de forma que uma operação ou duas com lucro eu ganhei muito mais do que eu perdi naqueles stops. Então essa é a ideia, né? Então por isso que eu não estou nem aí se eu vou ser estopado ou não. Ou um milho amanhã eu vou ser estopado. Beleza, eu vou um pedaço do prejuízo, mas eu sei que na próxima operação, ou na próxima, eu vou ganhar uma quantidade muito maior do que esse tamanho desse stop que eu estou tomando, e aí tá tudo certo. Agora, se os stops são menores ou são maiores do que a quantidade que eu ganho, quando eu estopo com R$ 500 e quando eu ganho 200, opa, tem coisa errada aí. No longo prazo não tem como ganhar dinheiro, né? Então a coisa não vai funcionar. Então por hora estou comprado no Ibovespa também, ele fechando aqui em cima da média móvel de 8. Pode ser que venha aqui testar a média móvel de 20 lá em 117.900. E aí, se ganhar uma força, né, que é uma coisa que não está acontecendo há bastante tempo, se ganhar uma força aqui e romper essa média aqui, ele pode chegar lá até os 120 mil pontos. Aí imagina, ganhar 5 mil pontos na operação aqui, fácil, né, com um contratinho de mini índice por enquanto. E se a coisa continuar boa, a gente pode aumentar a mão, não tem problema nenhum, só controlando o risco. Então, e muitas vezes, eu já falei isso aqui em vários vídeos, e muitas vezes eu prefiro fazer a operação de swing trade em bolsa, às vezes swing trade em dólar, às vezes swing trade em índice, do que fazer day trade, porque o ruído é menor. E às vezes que eu faço day trade, né, na maioria das vezes que eu faço day trade, o que é? Eu vou lá, abro um índice futuro, vejo onde é que está um ponto bacana para comprar ou para vender e faço uma operação baseada, olhando um gráfico diário ou olhando um gráfico de 60 minutos. Está num topo de uma lateralidade de 4 dias ali, ele abriu o dia ali. No primeiro sinal de venda que ele fizer, eu vou botar boleta de venda, porque está num topo de uma lateralidade de 4 dias. Por que eu vou querer comprar ali? Eu vou achar que naquele dia ele vai romper ali às 9 horas da manhã? Não, ali eu saio vendendo, não tem problema. Então, vou lá e vendo o índice. Com o quê? Com a memória, né? Uma estatística de um gráfico diário. Mesma coisa, está num fundo ali, numa região ali que está 4, 5 dias naquele mesmo lugar, vai e volta, vai e volta. Ele abriu perto daquele fundo. Eu vou comprar lá, não tem problema. Se for romper para baixo, beleza, deixa que caia, eu sou estopado. E se começar a marcar que vai cair, eu pego aquela lateralidade, projeto ela para baixo. Bom, agora ele vai ter que ir até lá embaixo. E eu vou vender a partir do momento que ele der um ponto de entrada. Beleza, é isso aí. Então, a análise técnica em si não tem mistério. É simples. Pega qualquer pessoa que tem um pouco de discernimento, tu pega, bota lá 6 meses, um ano e pouco. Bota em cima de tela, olhar gráfico, olhar para cá e mexer e aprender a entender os movimentos, olhar os ativos, olhar os mesmos ativos, entender como que aqueles ativos se comportam e ter a sensibilidade de olhar o gráfico parado, imaginar como que ele se comporta. Um pavio num gráfico diário aqui, eu sei que se botar no gráfico de 60 foi um candle gigante, pode ter sido um pivô, que nem eu falei aquela hora no milho. Eu olhei ali no gráfico diário, tinha um paviozão embaixo, mas eu sei que no gráfico de 60 foi do candle anterior lá que subiu, não foi daquele mesmo dia. Então a gente olha para um tempo gráfico e a gente consegue enxergar os outros. Então isso é tempo de tela, né? Então isso aí funciona, beleza. Agora,
uma das principais partes, e é que muito pouca gente fala, que um especulador tem que ter, nem investidor, um especulador principalmente tem que ter, é a parte psicológica, é olhar que, bom, eu vou vender dólar na sexta-feira, né, no meio da tarde, vou aguentar o final de semana porque na minha análise está valendo uma venda, beleza. Vou dormir o final de semana inteiro pensando naquela operação, beleza. Ou vou vender porque eu sei que ali é um ponto bacana e a operação é aquela. Se fosse terça, quarta, segunda-feira, eu faria a mesma operação. Então vou fazer, beleza. Ou vou comprar índice aqui por um motivo, aquilo outro. Vou comprar Ibovespa, vou comprar, seja lá o que for, Petrobras ou Vale. E aguenta. Define um ponto de entrada, define um ponto de saída se tudo der errado. E se for fazer uma especulação, define um ponto de saída, né, se tudo der certo, ponto. E aí aguenta aquela operação e se a coisa for mudando, e muda, né, vai ajustando. Ah, o meu estoque vou mudar para cá, o meu estoque vou mudar para lá, não ficou bom aqui, o mercado mudou, o movimento mudou, está tendo muita volatilidade, vou ter que ajustar um stop para não perder muito ou para proteger o que eu já ganhei. Então, beleza, mas isso é a parte mais psicológica ali, é o gerenciar a operação. Então, que é o que muita gente peca. Entra na operação porque deu uma entrada lá num pullback de um, sei lá, um sidebar. Aí entrou, pum, entrei na operação, comprei milho. Aí dá 5 minutos, onde é que eu boto stop? Né? Aí não sabe onde é que bota stop. Só comprou porque era um sidebar, eu tinha que comprar. Não é assim, cadê o contexto? Aí vai ver o stop tá 10 pontos para baixo. Ah, mas eu não tenho garantia para botar 10, eu aguento um ponto. Então por que entrou? Então, esse é o tipo de coisa. O psicológico influencia muito. E a partir do momento que a pessoa entrou naquele negócio, sabe que não deveria ter entrado, pronto, já entra em desespero. E aí já fica naquela aflição, fica naquela ansiedade, fica olhando para a tela e o gráfico não anda, não vai, dá uma agonia e rói as unhas e faz tudo aqui na frente, arranca os cabelos da cabeça, olhando no computador e às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas passa um trabalho com Deus livre, né? Então, psicológico é muito importante. E fazer operação de swing trade, ainda hoje eu postei no Instagram, né? Postei a tranquilidade de um swing trade. Eu tinha que sair, eu estava saindo de manhã, era umas 10 e pouca da manhã mais ou menos, eu estava dentro do carro, uma chuvarada, tirei uma foto ali, né, da rua, ali mesmo, só filmando a rua, né? E aí naquele momento eu estava vendido em dólar, eu estava comprado em índice, eu estava vendido em milho, o mercado estava acontecendo, eu estava na rua e nem com plataforma aberta, eu não opero pelo celular, não me acho, não consigo, não dá uma agonia aquele negócio pequeno. E eu estava tranquilo. Por quê? Porque de manhã eu ajustei uns stops, botei ele, se a coisa degringolar daqui para baixo ou daqui para cima, eu estou protegido, né? Arrumei um offset ali, ok. Vou sair para a rua. Depois, quando eu voltar às 2 horas da tarde, eu vejo o que aconteceu. E o mercado estava no mesmo lugar até. Agora, de tarde a coisa andou. Então, sempre tenha a cabeça em dia. Se é um dia que está estressado, né? Ou sei lá, se tem namorado, marido, mulher, coisa assim, brigaram, ou brigou com o filho, ou bateu o carro, fez alguma coisa. Se é um dia que está ruim, aquele dia ruim, nem olha para a tela, não opera. Pelo menos não abre nada novo. Ajusta o que tu tem se precisar, mas não tenta fazer. Porque se tentar fazer a operação, vai estar com a cabeça em outro lugar e vai tentar descontar num trade e vai dar errado. Então, tem que estar concentrado, tem que estar feliz da vida, chegar ali, hoje eu vou ganhar dinheiro. Aí vai. Parece besteira, mas funciona. Beleza? Valeu, boa semana.